Retornando aos nossos estudos sobre organização administrativa, tema de direito administrativo, nós vamos falar agora das técnicas administrativas, tá? Olha só, eu dividi aqui em dois blocos, tá? Primeiro nós vamos falar de duas técnicas administrativas que são denominadas de centralização administrativa e descentralização administrativa. Depois, nós vamos estudar aí a concentração e a desconcentração. Então, beleza. Vamos lá, senhores. O que acontece? Olha só, a descentralização administrativa e a centralização administrativa são técnicas, tá? São técnicas administrativas utilizadas para realizar ali, a organização da administração pública. Por quê? Olha só, senhores. O que eu quero que vocês entendam? Lembrem que nos blocos anteriores, de forma bem resumida, eu trabalhei o que com vocês? A estrutura da administração pública. Então o que eu ensinei? Que a administração pública, ela é dividida aqui em dois grupos. De um lado, eu tenho a administração pública direta, e do outro lado, eu tenho a administração pública indireta. Não é isso? A administração pública direta, ela é composta pelo quê? Pelas entidades políticas. Quais são elas? União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Não é isso? O que eu te ensinei? Quando a União, ela vai lá e presta o serviço, diretamente, eu estou diante da administração pública direta. Por quê? Porque quem prestou o serviço, quem realizou a atividade administrativa foi uma entidade política, não é isso? Agora, quando é que eu tenho administração pública indireta? Quando, eu estou diante aqui das entidades administrativas, não é isso? Quais são as entidades administrativas? Eu tenho as autarquias, eu tenho as fundações públicas, eu tenho as sociedades de economia mista e eu tenho as empresas públicas. Lembrando que as entidades administrativas são criadas, não é isso? Pelos entes, pelas entidades políticas, aqueles entes que compõem a administração direta. Beleza. Então o que acontece? Essa distribuição que eu te ensinei nas últimas aulas, você vai ver que ela ocorre através dessas técnicas administrativas que eu vou começar a trabalhar com vocês hoje, tá? A centralização e a descentralização. E olha só que legal. Vamos lá, vamos começar a entender isso aqui. Pessoal, a primeira técnica que eu vou te ensinar, é a centralização administrativa. Quando é que eu tenho a centralização administrativa? Ela vai ocorrer quando a atividade administrativa, quando a prestação do serviço público, quando a atuação ali da administração pública, ela for realizada, ela for executada, por quem? Pelos órgãos e pelos agentes públicos que integram, que fazem parte do ente federado, União, Estado-membro, DF ou município. Então, por exemplo, quando você solicita ali a emissão de um passaporte e a Polícia Federal, que é um órgão da União, vai lá e realiza, presta esse serviço público e etc., eu tenho ali o quê? Eu tenho ali uma atividade centralizada. Por que centralizada? Porque foi a administração pública direta que realizou essa atividade administrativa, que prestou esse serviço público. A administração direta não passou para ninguém executar, para ninguém realizar aquela atividade administrativa. Ela mesmo foi lá e realizou, não é isso? Então cuidado, Se a centralização administrativa ela vai ocorrer quando a atividade administrativa ela é realizada, ela é executada pelas entidades que compõem a administração pública direta, eu estou diante do quê? Da centralização, não é isso? Eu quero que você enxergue da seguinte forma, que fica mais fácil. Olha que interessante. Eu tenho várias empresas, Todo mundo aqui já trabalhou em alguma empresa e etc. Você já trabalhou naquela empresa, naquela repartição, onde o chefe, ele centraliza tudo nele?
ele não passa nada para ninguém, né? E tudo ele tenta fazer, né? Quando ele vê que ele não dá conta, ele começa a delegar ali para um ou para outro. Mas em regra, ele tenta resolver todos os problemas sozinho, não pede ajuda de ninguém e não passa nenhuma atribuição para ninguém. Você fica ali o dia inteiro chupando o dedo, enquanto ele tá abarrotado de trabalho porque ele não sabe ser líder, não é isso? Olha essa figura que eu mostrei aqui para você visualizar. Olha esse chefe aqui, ó, certo? Ele fica ali, ó, né? Fazendo tudo, né? E fica ali, ó, né? Acima, centralizando tudo nele, não é isso? Então o que acontece? Quando a administração pública principal, vamos colocar assim, que é a administração pública direta, não é isso? Por quê? Porque a Constituição Federal, ela vai atribuir as competências, ela vai ali atribuir os serviços públicos essenciais, né? Educação, saúde, tudo bonitinho, para os entes federados. União, estados, DF e municípios. A Constituição passa para eles. Se eles criarem uma entidade administrativa e repassar a titularidade e execução daquele serviço para aquela entidade, aí tudo bem. Mas em regra, a Constituição, né, passou ali a missão, né, deu a missão para quem? Para a administração direta, que é composta pelos entes federados, União, Estados membros, DF e municípios. Quando então o próprio ente, sem criar ninguém, sem passar para ninguém a atividade, ele mesmo executa a atividade, a administração pública direta, por isso que ela é chamada também de administração pública centralizada. Todos entenderam? Fácil? Tranquilo, senhores? Mole, né? Então, senhores, olha aqui, ó. Eu mesmo já falei para vocês, ó. Ocorre a centralização, então, né? Quando a administração pública direta executa, realiza a atividade administrativa que lhe foi conferida pelo texto constitucional diretamente, sem repassar para ninguém. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Você vai entender agora com a maior facilidade do mundo a outra técnica administrativa, só que essa daqui ela tem mais detalhes, tá? Agora eu vou falar do contrário. Agora eu vou falar da descentralização administrativa. Professor, como é que funciona essa tal de descentralização administrativa? Senhores, se a centralização administrativa ocorre quando a administração pública direta, diga-se, União, Estados, DF, município, através de seus próprios órgãos, ela mesma vai lá e realiza, né, atividade administrativa, presta serviço público, o que seria a descentralização? O contrário. Aqui eu estou diante do quê? Isso aqui vai ocorrer, a descentralização, quando a administração pública direta, tá, que é composta pelos entes políticos, né, como titular de determinadas competências, ela opta em repassar, tá, para outrem, tá, para outras entidades. Aí você vai ver que ela pode estar repassando para uma entidade administrativa. Quem são as entidades administrativas? Aquelas que compõem a administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, quando a administração pública direta ela repassa ou para uma entidade administrativa, que é a administração pública indireta, ou até mesmo para particulares, que você vai aprender comigo como isso funciona, tá? Essa execução, ou a titularidade de execução daquele serviço, tá? Vai depender do caso. Eu estou diante da descentralização administrativa. Então, olha só que legal. Aqui é diferente. Aqui agora você tem aquele chefe que ele é um verdadeiro líder, né? Ele sabe que ele não dá conta de fazer tudo, então ele vai se rodear de pessoas competentes e ele delega atribuições e ele só realiza a atividade de líder, que é o quê? Gerenciar. Ele vai gerenciar, mas ele passa, ó, você do TI, você do RH, você aí da parte administrativa, ele delega ali, ele passa atribuições para outros e fica ali na gerência, não é isso? Por que que isso acontece? Vamos entender. Senhores, é como se funcionasse da seguinte forma. A Constituição Federal, ela atribui as competências para os entes federados, União, Estados, DF e municípios. Só que o que acontece? Muitas vezes, o ente federado, a União, os Estados, DF e os municípios, eles verificam que, sim, olha, eu não tenho condição de fazer tudo, de prestar todo o serviço público.
não vale a pena, eu não consigo, né? Eu tenho minhas limitações. Então eu vou começar o quê? A repassar determinados serviços públicos, né? Quando possível, a gente vai ver que tem alguns que não podem, tá? Você vai ver que tem serviços públicos que só podem ser prestados aí pelo próprio ente federado, tá? Não pode descentralizar, tá? Então, quando é possível descentralizar e a entidade política ali que compõe a administração pública direta verifica que vale a pena repassar, ela simplesmente vai descentralizar. Descentralizar é o quê? Passar para outros, tá ok? Para outrem, não é isso? Beleza? Facinho, não é isso? Muito simples, não tem mistério nenhum, pessoal. Agora, cuidado, tá? Cuidado. Olha só, o que eu te falei? A administração pública direta, União, Estados, DF, município, eu sempre fico repetindo, tá? Às vezes você tá enjoado de ouvir isso. Pô, o senhor não cala a boca, ele não para de falar a mesma coisa. Sim, é assim que você aprende, tá? De tanto eu repetir, você vai entender que quando eu falar de administração pública direta, eu estou falando da União dos Estados, do DF, dos municípios e os seus respectivos órgãos. Não é isso? Beleza. Quando eu estiver falando de administração pública indireta, eu já estou falando de entidades administrativas. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Pode me odiar. O que importa é você acertar a prova e concurso. Depois você volta e me agradece, beleza? Então vamos lá. A administração pública direta, ela pode repassar, ela pode descentralizar para quem? Ela pode descentralizar para a entidade administrativa, não é isso? Aí ela está o quê? Repassando para quem? Para as entidades administrativas que compõem a administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, né, e empresas públicas. Beleza. Ou ela pode, né, a administração pública direta, repassar ali a prestação daquele serviço público, por exemplo, a uma entidade privada. Como assim entidade privada? Empresa particular, não é isso? É possível, tá? Para que aquela empresa particular, ela possa prestar um serviço público. Então, olha só que interessante, olha só que interessante. O que eu posso ter aqui, a título de exemplo? Vamos imaginar um município. Vamos colocar aqui um município. Opa, se é um município, eu estou falando de uma entidade política. Não é isso? Ou seja, administração pública direta. Você vai ver comigo que a função ali de prestar o serviço público de transporte local é do município, segundo a Constituição Federal. Beleza. Só que aí o município pensa, cara, eu vou criar um órgão dentro da minha estrutura para prestar o serviço de transporte local, transporte público, né? Local dentro do município. Não vale a pena. Por quê? Porque como eu vou ter que criar um órgão para isso, vai ter que ter concurso público de motorista, concurso público para cobrador, vai ter greve, tá? Eu vou ter que realizar licitação para comprar ônibus, licitação para contratar empresa para consertar os ônibus. Isso vai dar uma dor de cabeça do caramba. Então o município, ele opta, por exemplo, a não fornecer diretamente esse serviço público. Esse serviço público específico. Qual? Transporte público, né, local. Aí ele pensa, tá, se eu não vou diretamente prestar, então esse serviço público aqui, eu já não tenho mais a centralização. Ele vai passar para alguém. Aí ele tem duas opções. Ele fala, cara, eu posso criar uma entidade administrativa, né? No caso aqui, uma empresa pública, né? Para poder prestar esse serviço. Aí o município às vezes analisa e fala assim, cara, vou criar uma empresa pública. Vai dar dor de cabeça, vai ter que ter concurso para motorista, vai ter que ter concurso para cobrador, né? Só que aí eles vão ocupar ali o que a gente chama de emprego público, a gente vai falar disso lá na frente. Mesmo assim vai dar dor de cabeça. Eu não vou criar uma empresa pública, não vou criar uma entidade administrativa, ou seja, uma entidade da administração pública indireta, para fazer isso. Também acho que não vale a pena. Beleza.
E aí, município, você vai fazer o que então? Às vezes o município, que é o que mais acontece no Brasil, ele opta. Por quê? Pela última saída. Ele vai descentralizar, mas não para uma entidade administrativa, para uma entidade privada, para uma empresa privada, certo? O município faz ali processo licitatório, contrata uma entidade privada, uma empresa particular que forneça esse serviço público, tá ok? E essa empresa vai prestar o serviço, tá ok? Então o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo de descentralização administrativa, tá? Eu posso estar, administração direta, né? Eu, município, União, Estado, DF, através dos meus órgãos, eu posso estar repassando essa atividade ou para uma entidade da administração pública indireta, que eu vou criar para isso, ou eu passo para particulares. Eu tenho essas duas opções, tá ok? E aí, olha só que interessante, quando eu for passar para eu direta, for descentralizar a atividade e repassar ela para uma entidade da indireta, criar uma entidade administrativa, vai compor a administração pública indireta para prestar aquele serviço, tá? Eu vou ter que fazer isso, tá? Mediante lei, e eu tenho um nome para esse tipo de descentralização. Você vai ver comigo já já que o nome dela é descentralização administrativa por outorga. Por que descentralização administrativa por outorga? Porque é uma descentralização administrativa, eu direta estou passando para alguém, só que como é para indireta, tem que ser por lei. Então eu chamo de descentralização administrativa por outorga. Outorga porque tem que ser por lei, tá? Agora, se ela for repassar, por exemplo, para uma entidade privada, aí ela não repassa por lei, tá? Aí ela pode repassar aí, tá? Através de um contrato, tá? Administrativo, um exemplo, contrato de delegação de serviço público, tá ok? Ou por um ato administrativo, tá? De autorização de serviço público, tá ok? Então olha só, deixa eu te dar um exemplo. Eu vou autorizar particulares a realizarem o transporte público ali naquela determinada região através de táxi. Então eu faço o quê? Uma autorização para a exploração desse tipo de serviço, tá? Estou passando para particular. O que eu quero que vocês entendam, tá? Essa descentralização administrativa, que pode ser para a entidade administrativa, aí é para a administração pública indireta, ou para particulares, tá? Ela pode ocorrer de três formas, tá? Por lei, aí é só para qual? Aí é só para as entidades da administração pública indireta, né? Ou pode ser por contrato administrativo ou um ato administrativo, a depender do caso, tá? Aí é para particular, tá ok? Mas olha só, então olha só, eu tenho essas três formas aqui: contrato, ato administrativo e lei. Lei é quando eu direta, vou descentralizar para uma entidade da indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade, economia mista, empresa pública. E contrato ato é quando eu vou passar para entidades particulares. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. Agora presta atenção no que eu vou te explicar, tá? Então, senhores, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho três formas de descentralização administrativa. Lembrando, quando eu falo de descentralização administrativa, só até aqui eu estou falando o quê? Direta, administração pública direta, repassando a prestação do serviço para alguém. Só que aí, para quem que ela vai repassar? Eu tenho três formas de descentralização administrativa. A primeira, que é a que a gente vai estudar nesse bloco, tá? É a descentralização por outorga, tá? Também chamada de descentralização técnica, também chamada de descentralização funcional, legal, tá? Ou por serviço. O professor tem que memorizar todos esses nomes? Não é necessário, tá? Vou te ser bem sincero. 99% das provas vai chamar de descentralização por outorga e no máximo vai chamar de descentralização, tá? Por serviço, tá ok? Beleza? Mas costuma cair mesmo por outorga, tá? Mas eu também tenho a descentralização por colaboração, também chamada de descentralização por delegação ou negocial, tá?
que a gente vai aprender nos próximos blocos. E eu tenho a última, tá, que quase não cai em prova, que é a descentralização territorial. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou trabalhar com você o que mais cai em prova disparado, que é a descentralização administrativa por outorga. Essa primeira aqui, tá? Ou seja, olha aqui, ó. Eu vou falar com você que eu tenho a descentralização por outorga quando? Quando a descentralização administrativa, tá? Ela funciona da seguinte forma, tá ok? Quando a administração direta repassa, tá, para a administração indireta a titularidade e a execução daquele serviço, daquela atividade administrativa. Calma, calma, vamos lá. Eu sei que tem gente aí que já estudou e tá falando assim, peraí, professor, eu já aprendi que não é bem assim, não. Ela não repassa a titularidade e execução. Ela passa só a titularidade, ela passa só a execução. A titularidade ela só pode passar para a autarquia porque é a única que é a pessoa jurídica de direito público. Negativo, tem nada a ver isso aí, tá? Não viaja, tá? Siga o entendimento da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Esse é o entendimento que cai em prova. O que a Maria Silvia Zanella de Pietro ela ensina, tá? Quando a administração direta ela repassa aquela atividade, né? Ela descentraliza a atividade, criando uma entidade da indireta, não é isso? Uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, ela repassa a titularidade e execução em todas essas hipóteses, tá ok? Siga, porque é assim que a banca cobra. Não, cuidado quando você está estudando, tá? Mas beleza, vamos lá. Então olha que interessante. Se a descentralização administrativa por outorga é aquela em que a direta repassa a atividade para a indireta, criando uma entidade administrativa, né, criando uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública para isso. Olha que frase que interessante que eu tenho. Então a descentralização administrativa por outorga, ela dá origem, ela faz surgir a administração pública indireta. É isso mesmo, senhores, é isso mesmo. Porque olha só, se a União, os estados, o DF e os municípios que compõem a administração direta, ela está repassando para as entidades administrativas, ou seja, a administração pública indireta, diga-se autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Quando ela faz isso, ela na verdade cria essa entidade, tá? Ela cria essa autarquia, ela cria essa empresa pública, ela cria essa sociedade de economia mista, ela cria essa fundação pública para que essa nova entidade que acabou de surgir desempenhe aquela função que ela está repassando, que ela está descentralizando, tá ok? Então, senhores, as entidades administrativas, ou seja, a administração pública indireta, ela nasce através da descentralização administrativa por outorga. Por isso que a prova chama também a administração pública indireta de administração pública descentralizada. Então, senhores, cuidado, na sua prova pode chamar assim, ó, a administração pública centralizada. Qual que eu tô falando? Só pode ser a direta. Porque se a centralização ocorre quando a direta, ela mesma, realiza a atividade administrativa, então a administração pública direta é sinônimo de administração pública centralizada. Do mesmo modo que a prova pode chamar de administração pública descentralizada. Se eu estou falando de administração pública descentralizada, eu estou falando de qual? Da administração pública indireta, que surgiu com a descentralização administrativa por outorga realizada pela direta. Tranquilo? Fácil? Fácil? Beleza, beleza, vamos lá. E aí, senhores, cuidado, cuidado. Olha aqui, ó. Maria Silvia Zanella de Pietro afirma o quê? Olha lá, ó. A descentralização administrativa por outorga transfere o quê? Titularidade e execução do serviço, tá? E lembrando que não há hierarquia entre a direta e a indireta. Olha só que interessante o que eu vou te ensinar agora e você vai ver como o direito administrativo é legal quando você estuda com os exemplos. Você consegue enxergar. Não estou fazendo comentário político, tá? Eu estou fazendo um comentário aqui técnico, tá? Para você conseguir enxergar o direito administrativo no seu dia a dia e gabaritar a sua prova. Vem cá. Vocês lembram que na época, presidente da República, Jair Bolsonaro,
ele teve um probleminha com a Anvisa em relação à questão da Covid. A Anvisa tinha um posicionamento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha outro. Você concorda comigo que a presidência da República é um órgão da administração direta? Sim, porque a presidência da República é um órgão da União, não é isso? Beleza, ótimo. A Anvisa, tá? Ela é uma espécie de autarquia, ou seja, é uma entidade administrativa da administração pública indireta. O que aconteceu? O presidente Bolsonaro, ele não concordava com o posicionamento da Anvisa. E a Anvisa não concordava com o posicionamento dele. Ele podia chegar e falar: ô Anvisa, vem cá, eu sou o presidente da República, rapaz, você desconfia. Faz o que eu tô mandando e acabou. Poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque não há hierarquia entre a administração direta, no caso aqui a União, não é isso? Uma vez que a presidência é um órgão da União, e as entidades da administração pública indireta que ela cria, como no caso aqui a autarquia, né? Anvisa, não é isso? Então, senhores, por isso que o presidente não conseguiu ali dar ordem, que, né, conseguiu ali impor a sua vontade para a Anvisa, porque não há hierarquia, tá, entre administração direta e indireta, beleza? Tranquilo até aqui? Então, quando a direta realiza a descentralização por outorga, que é quando ela repassa para uma entidade da indireta, criando essa entidade, tá? Ela está repassando o quê? Titularidade e também execução. Não é só execução. Você vai ver que tem professor que ensina isso aqui, ó. E cuidado com isso, tá? Tem professor que eu já vi falando o seguinte, ó. Quando a direta tá passando para indireta, vai depender para quem ela tá passando. Se ela tá criando uma autarquia, aí ela tá passando titularidade e execução. Mas se ela, por quê? Porque a autarquia, você vai aprender comigo, é a única entidade da indireta que é pessoa jurídica de direito público. Porque se ela passar para fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública, ela estaria passando só a execução, porque todas essas três são pessoas jurídicas de direito privado. E aí, professor, peraí. Eu estudei aí por fora, fundação pública tem de direito público também. Tem, mas ela não é uma fundação pública na verdade, então ela é uma espécie de autarquia. Mas isso eu vou falar lá na frente. Esquece isso agora. Então tem professor que vai te ensinar isso. Errado. Não siga esse posicionamento. É para seguir o posicionamento da Zanella de Pietro, que é o que cai em prova, tá ok? Confia em mim, tá? A direta, quando passa para indireta, quando descentraliza para indireta, qual é o nome? Descentralização administrativa por outorga. Ela faz isso através de lei, por isso que é chamada de por outorga, né? Quando ela faz isso através de lei, ela vai estar criando uma das entidades da indireta e ela passa, não importa qual entidade, a execução e a titularidade. Beleza? Ótimo. Tranquilo, pessoal. Então, senhores, por isso, como eu falei, que elas são chamadas, né, de administração pública indireta ou descentralizada, porque a descentralização por outorga, ela gera a administração pública indireta. Beleza, tranquilo. Coloquei aqui o desenho para mostrar mais uma vez, tá? Olha aqui a descentralização, esse chefe aqui falando, ó, você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso. Tá repassando, tá ok? Beleza, tá? Senhores, a descentralização administrativa, como eu falei, ela sempre depende de lei. E aqui tá um peguinha que os alunos erram demais. Cuidado. Por quê? Porque você vai aprender comigo lá na frente, nos próximos blocos, que nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com vocês aqui, vou ter aula só sobre o que é autarquia, só sobre o que é fundação pública, só sobre o que é sociedade de economia mista, só sobre o que é empresa pública. Mas você vai aprender comigo o seguinte, tá? Administração pública indireta, tá? Eu vou ter 4 entidades, você já está cansado de saber. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Beleza. Você vai aprender comigo que a autarquia é a única que ela é criada diretamente por lei. As demais, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, elas não são criadas diretamente de lei. Elas são autorizadas por lei a serem criadas. Então, quem é a única entidade da indireta que é criada diretamente por lei? A lei já cria ela.
Autarquia. E as demais? As demais não são criadas diretamente por lei. Fundação pública, sociedade, economia mista, empresa pública, elas vão ser autorizadas. A criação delas vai ser autorizada por lei, tá? Mas isso a gente vai aprender lá na frente. Por que eu tô falando isso? O aluno erra em prova. A questão cai bem assim, ó. A administração pública direta decide por criar uma entidade administrativa que irá compor a sua administração pública indireta, através do fenômeno da descentralização administrativa por outorga. Até aqui perfeito. Levando-se em consideração as peculiaridades das autarquias, somente esta depende de lei para ser criada. Certo ou errado? Errado. Eu não te falei isso. Todas dependem de lei. Para eu criar uma empresa pública, eu preciso de uma lei autorizando a criação da empresa pública. Para eu criar uma sociedade de economia mista, eu preciso de uma lei para autorizar a criação da sociedade de economia mista. Para eu criar uma fundação pública, eu preciso de lei para autorizar a criação dessa fundação pública. Eu sei que a autarquia, eu preciso de lei não para autorizar, mas para já criar diretamente. Então todas dependem de lei. Então cuidado com esse peguinha. Olha só, a descentralização administrativa por outorga, ela sempre depende de lei, seja para criar diretamente, como ocorre com as autarquias, seja para autorizar a criação, conforme eu aplico aqui para as demais entidades, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Beleza? Fácil, pessoal? Tranquilo? Ótimo. E aí, senhores, cuidado, olha só, não confunda descentralização administrativa com descentralização política, tá? Descentralização política é mais tema de direito constitucional, tá? Que está mais ali previsto na Constituição Federal do que direito administrativo. Por favor, não confunda isso, tá? Olha só, toda vez que eu falar em descentralização, eu posso ter descentralização política, que não é tema pra gente aqui no direito administrativo, tá? Mas eu também posso ter a descentralização administrativa. A descentralização administrativa, que é a que eu falei nesse encontro de hoje, né? Que eu comecei a trabalhar com vocês aqui nesse bloco, tá? Essa daqui é o que interessa pra gente. Aqui na descentralização administrativa eu tenho o quê? Na descentralização administrativa eu tenho a administração pública direta, não é isso? Repassando, né, aquela atividade, né, ou para uma entidade da indireta, aí eu vou chamar de descentralização administrativa por outorga, ou ela vai repassar, né, ela vai realizar a descentralização administrativa, tá, para particulares. Aí, quando ela realizar para particulares, quando ela repassar a atividade para particular, através de uma concessão, né, através de uma permissão, de uma autorização, aí eu vou chamar de descentralização administrativa, tá, por delegação. A gente vai trabalhar isso no próximo bloco, fica tranquilo. Eu só quero que você entenda o seguinte: quando eu falar de descentralização administrativa, não importa a espécie, se é por outorga, se é por delegação, se é até a descentralização territorial que a gente vai aprender. Quando eu falar de descentralização administrativa, eu estou falando a direta está repassando para alguém, tá, a prestação ali daquele serviço público, aquela atividade administrativa. Isso aqui é o que interessa pra gente, tá? É isso aqui que vai cair em direito administrativo na sua prova. Não confunda isso com o que não tem nada a ver com a nossa matéria, que é a descentralização política. Por quê? O que é a descentralização política? É a distribuição de competências que a Constituição Federal faz em relação aos entes federados: União, Estados membros, DF e municípios. A Constituição Federal, senhores, ela estabelece quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, quais são as competências do DF e quais são as competências dos municípios. Ela vai o quê? Para não deixar tudo centralizado na mão da União, ela descentraliza. Passa um pouquinho para os estados, um pouquinho para o DF, um pouquinho para os municípios. Isso aqui é matéria de direito constitucional, tá? Quem faz essa distribuição de competências é a Constituição Federal. Então, descentralização política não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui, tá? Professor, e se a minha prova só mencionar
descentralização. Não especificar descentralização, se ela é política ou administrativa. Meu amigo, se na sua prova de direito administrativo a questão falar em descentralização e não especificar, ela está falando de descentralização administrativa, porque essa sim é tema de direito administrativo, tá ok? Então falou só em descentralização, na prova de direito administrativo, ela está falando da descentralização administrativa, você só precisa saber que isso ocorre quando a direta repassa para alguém, né, a atividade ali administrativa, beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. Acabei de explicar isso aqui pra vocês, tá? E aí, pra finalizar, só toma cuidado com isso aqui, ó, tá? Quando eu falo da descentralização política, não é isso? Que é essa distribuição de competências, quem é que faz isso? Não é a Constituição Federal? Aí, cuidado, a prova vai falar pra você que a União está delegando atribuições para estados, DF e municípios. Claro que não, senhores, pelo amor de Deus. A União não delega atribuição para Estado, DF, município, coisa nenhuma. A Constituição Federal é que estabelece a atribuição de cada uma, tá? Então não tem esse negócio da União tá delegando. Porque se eu falasse que a União, ela tá delegando atribuição para os outros entes, de um certo modo eu estou criando uma relação de hierarquia. Eu estou falando que a União é toda poderosa e ela repassa para os outros entes, estados, DF, município, atribuições, competências. Não é isso que acontece. Quem define a atribuição de cada um, União, Estado, DF, município, é a Constituição. Então não me venha falar na sua prova que a União delega atribuição, competência para os outros entes, tá ok? Isso não é descentralização política. Beleza, senhores? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Professor, e assim, a Constituição, quando ela vai na descentralização política, estabelecer aqui, dividir a competência de cada um dos entes, qual o critério que ela utiliza, tá? Ela utiliza o princípio que nós chamamos de princípio da preponderância dos interesses. Como assim, professor? Olha só que interessante, senhores. Olha que legal. Se o interesse na prestação daquele serviço, ele é local, né? Que é o menor possível, eu vou conferir para os municípios, correto? Então, por exemplo, só a título de exemplo, olha que legal, quem vai estabelecer o horário de funcionamento do comércio local é o município. Isso é atribuição, isso é competência do próprio município. Por quê? Porque, senhores, depende do local que eu esteja. Eu tenho culturas diferentes, nós moramos num país, né, que ele é enorme. Então você tem aquela cidadezinha lá do interior que o costume, né, a cultura do local é que as pessoas vão dormir, né, vão repousar ali 8 horas da noite. 5 horas da manhã tá todo mundo em pé. Agora no município de São Paulo, por exemplo, cidade que não dorme, né? São Paulo, pessoa dormir 8 horas da noite é um preguiçoso, né? Lá a cultura, eu quero dormir 2 horas da manhã, 1 hora da manhã no mínimo, não é isso? Então cuidado, se o interesse é local, a Constituição estabelece a competência para o município. Se o interesse ele é regional, aí não é que ele é só nesse localzinho aqui, ele é de uma região toda, não de todo o país, mas de uma região grande, tá? Se o interesse for regional, a Constituição estabelece para os estados. Olha que legal, vou te dar um exemplo. Transporte público intermunicipal. Opa, transporte público entre municípios de uma região. Pô, se o transporte público vai sair aqui da cidade ocidental, Goiás, Valparaíso, Goiás, e até Lusiânia, Goiás, não está envolvendo mais de um município, então o interesse aqui não é só local, o interesse é da região inteira, a região que englobe esses 3 municípios. Então isso aqui, tá? O transporte intermunicipal é de competência do quê? Dos estados. Enquanto que o transporte local, né, o transporte público local é do município. Então se o interesse é local é do município, se o interesse é regional é dos estados, e se o interesse, senhores, for nacional, toda território nacional aí, né, todo o Brasil, aí a Constituição ela vai estabelecer a competência para a União. Exemplo, transporte aéreo. Transporte aéreo, ele é de interesse só da cidade ocidental? Não, não é interesse local. Ele é de interesse só de uma região? Não, até porque você costuma pegar um avião para sair de um estado e para outro, não é isso? Então é de interesse o quê? Nacional. Então aí, ó, transporte aéreo, por exemplo, é da União. Isso aqui é o princípio da preponderância dos interesses, ou seja, o interesse, ele é mais de quem? É local? É mais do município? Então dá a competência para o município. É mais regional?
dá pro Estado. É nacional? Confere à União. Professor, e o DF? O DF nem é município nem é Estado. O DF ele faz o quê? Ele acumula as duas competências. O que é de interesse local e o que é de interesse regional, tá? Fica nas mãos do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal ele não é dividido em municípios, tá, senhores? Ah, pessoal, peraí. Meu primo mora num lugar lá chamado Ceilândia e o meu outro primo mora num lugar chamado Samambaia. No DF eu não tenho municípios, tá? Porque o DF não é estado. O DF ele tem regiões administrativas, tá ok? Beleza? Tranquilo? Então cuidado com isso, tá? Ele acumula as competências, né? Tanto dos estados como dos municípios, porque ele nem é um e nem é outro. Ele fica ali no meio termo. Beleza, senhores? Tranquilinho? Beleza. Para finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou falar aqui com vocês, tá? Último detalhezinho, isso aqui só cai, essa prova vem rasgando, tá? Mas o meu compromisso com você é te preparar de forma completa, tá? E aprofundada. Olha só que legal. A descentralização administrativa por outorga, que é aquela onde a direta repassa a titularidade e execução da atividade ou do serviço público para uma entidade da indireta, criando uma entidade, né, administrativa. Ela é caracterizada por uma coisa que a gente chama de presunção de definitividade. Cuidado. Isso aqui quando cai em prova o aluno fica perdido. O que é isso, professor? Muito simples, tá? Quando a direta, ela cria uma entidade da indireta, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, não interessa, ela não cria essa entidade com um prazo certo definido para ela parar de existir. Né? Eu crio uma autarquia sem prazo. Pode ser que eu venha lá na frente a extinguir essa autarquia? Pode. Pode ser que eu venha a extinguir essa fundação pública? Pode, mas ela não tem um prazo definido. Eu não sei quando eu vou fazer isso, certo? Por isso que a doutrina ela coloca como característica da descentralização administrativa por outorga, tá? A presunção de definitividade. Ou seja, enquanto você não acabar essa autarquia, essa fundação pública, essa empresa pública, essa sociedade de economia mista que você criou, ela vai perdurar aí para sempre, de forma definitiva. Pode acabar? Pode, por isso que é só presunção. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é só se a prova vir mesmo pegando ali, querendo rasgar com você, tá? Coloquei aqui, ó, para ilustrar isso, proibido o tempo, né? Proibido aí estabelecer prazo de validade das entidades administrativas da indireta quando elas são criadas aí pela direta. Beleza? Na descentralização administrativa por outorga. Fácil, senhores, tranquilo. Eu sei que eu fico repetindo os termos, tá? Mas é para você se familiarizar. No próximo encontro, eu vou começar a trabalhar com vocês o quê? A outra forma de descentralização que nós chamamos de descentralização, tá? Por delegação, descentralização por colaboração, tá? Nós vamos trabalhar isso no nosso próximo bloco, tá? E eu espero que vocês estejam entendendo o conteúdo, tá? No próximo bloco nós vamos fazer algumas questões. Um grande abraço, aguardo você aí. E qualquer dúvida não se esqueça, tá? Vai lá no nosso Instagram, Prof. Fernando Curvelo, né? Ou Fernando Curvelo Oficial. Manda no direct que eu vou te ajudar a solucionar essa dúvida. O seu sonho é o meu sonho, juntos nós vamos conquistar a vitória. Beleza? Um grande abraço, até o próximo encontro.